Já alguma vez se deparou na primavera com aquele seu pé de roseira favorito, preto e sem vida, e pensou com angústia: o que é que eu fiz de errado outra vez? É um sentimento familiar, certo? Parece que demos toda a proteção e os cuidados necessários, mas o inverno simplesmente ganhou a batalha. Hoje vamos descobrir de uma vez por todas como evitar esta tragédia no jardim. Vou mostrar-vos 5 formas infalíveis e garantidas de proteger as suas plantas perenes do frio, métodos sobre os quais, por alguma razão, muitos especialistas não falam. Eu prometo que depois deste vídeo, as suas plantas vão saudar a primavera vivas, saudáveis e prontas para uma floração exuberante. E o 5º método vai certamente surpreendê-lo, porque é o mais importante e o menos óbvio. Por isso, certifique-se de que assiste até ao fim. Antes de começarmos a construir abrigos de inverno para as nossas flores, vamos entender exatamente do que as estamos a proteger. Pensa que é apenas da baixa temperatura? Não é bem assim. O que é muito mais perigoso para as plantas é um inverno sem neve e com ventos fortes. Nesses casos, o frio penetra fundo na terra seca e, literalmente, rebenta com as raízes. As mudanças bruscas de temperatura também são um risco. Os degelos no meio do inverno estimulam o despertar dos gomos e depois, geadas inesperadas, acabam por matá-los. E claro, a chuva gelada, que cria uma carapaça de gelo nos ramos, privando-os de oxigênio. A nossa tarefa não é apenas aquecer a planta, mas sim criar um microclima estável, seco e protegido para ela, que suavize todos os caprichos do tempo. Ao perceber isto, poderá agir de forma consciente, em vez de seguir um modelo, escolhendo o melhor método para cada flor específica no seu jardim. Então, o método número 1, o mais básico e universal, é o mulching. Imagine que isto é um cobertor quente e fofo para as raízes da sua planta. As raízes são o coração e o estômago de qualquer planta perene. Se elas congelarem, não haverá nada para acordar na primavera. O hot mulch cria uma camada de ar que impede o gelo de penetrar rapidamente no solo. Ele suaviza as variações bruscas de temperatura e, o que é fundamental, retém a umidade, evitando que a terra seque com o vento gelado do inverno. Esta é a primeira linha de defesa e é indispensável para praticamente todas as plantas perenes. É especialmente importante para aquelas que foram plantadas este ano e que ainda não criaram raízes fortes. Até as culturas mais resistentes ao frio irão agradecer por este cuidado tão simples, mas extremamente eficaz. Com que materiais devemos cobrir esta manta de proteção? A escolha é vasta, mas cada material tem as suas particularidades. A opção mais simples e acessível são as folhas secas, especialmente as de carvalho ou acer, pois compactam-se menos. Turfa ou composto bem curtido funcionam muito bem. Estes materiais não só isolam o solo do frio, mas também se transformarão numa excelente fonte de nutrientes na primavera. Muitos jardineiros adoram as agulhas de pinheiro ou a casca triturada, porque estes materiais também ajudam a higienizar o solo, prevenindo o desenvolvimento de doenças fúngicas. No entanto, o que deve ser evitado é a palha ou o feno frescos. Os ratos adoram hibernar nestes materiais e, de seguida, comerão a casca das suas plantas sem cerimônia. Tenha também cuidado com a serragem fresca. Ela retira o nitrogênio do solo e pode acidificá-lo drasticamente, o que não é ideal para todas as culturas. E agora, o principal erro que transforma a cobertura protetora numa armadilha mortal. Este erro chama-se a pressa em acolchoar. Nunca faça a mulchagem demasiado cedo, com a terra ainda quente e úmida. O que é que acontece? Sob uma camada espessa de cobertura, o colo da planta, ou seja, a base do caule, começa a apodrecer, como se estivesse num ambiente de estufa. Irão surgir fungos e podridões, e na primavera, em vez de uma planta viva, encontrará apenas uma massa viscosa. Lembre-se da regra de ouro. Só devemos cobrir o solo quando ele já estiver ligeiramente congelado,
com aquela primeira crosta de gelo, geralmente a uns estáveis 5 graus negativos. O nosso objetivo não é aquecer a terra que está quente, mas sim reter os resquícios de calor que ela ainda tem e impedir que o frio penetre em profundidade. É só assim que a mulchagem vai funcionar corretamente. Como fazemos isso? A técnica é simples, mas requer atenção aos detalhes. Ao redor da base do arbusto, aplicamos uma camada de mulch, ou cobertura morta, com uma espessura de 10 a 15 centímetros. Um ponto crucial: não cubra o centro do arbusto, a chamada ponta de crescimento. Deixe um pequeno espaço ao redor dos caules, literalmente alguns centímetros, para garantir a circulação do ar e evitar o apodrecimento. Imagine que você está construindo um pequeno vulcão, ou uma rosquinha, em torno da planta. Esta camada irá proteger as raízes periféricas mais vulneráveis. Para uma proteção extra, você pode colocar alguns ramos de pinheiro por cima. Eles vão segurar a neve e impedir que o mulch se espalhe com o vento. É isso. A primeira linha de defesa está completa. Vamos para o segundo método, que muitas vezes é confundido com a mulching, mas são coisas totalmente distintas. É o que chamamos de amontoamento. Se a mulching é um cobertor para todo o sistema radicular, o amontoamento é um casaco alto e quente, focado diretamente na base do arbusto, no seu coração. É exatamente ali que estão as gemas dormentes, de onde brotarão novos rebentos na primavera. Este método é crucial, especialmente para plantas como rosas, clematites e as hortênsias macrophylla. A parte aérea delas pode congelar e morrer, mas se conseguirmos proteger a base, o arbusto se recupera facilmente. O amontoamento cria um monte de terra elevado que serve como uma barreira física, protegendo a parte inferior dos caules contra o vento gelado e a geada. Ou seja, há um material ideal e outro que devemos evitar. O erro mais comum e fatal é amontoar o pé da planta com a terra que se retira diretamente da base desse mesmo arbusto. Ao fazer isto, o que acontece? Expõe as raízes superficiais, deixando-as completamente desprotegidas e vulneráveis ao gelo. É como se, para tentar proteger a cabeça, tirássemos os sapatos dos pés. O correto é sempre trazer terra de fora, de outra zona. O ideal não é apenas terra, mas sim uma mistura solta e arejada. Por exemplo, terra misturada com composto bem decomposto ou turfa neutra. Este substrato, além de não se compactar num bloco gelado, permite que a planta respire, e na primavera é facilmente removível, sem provocar danos no arbusto. Qual a altura ideal desse amontoamento? Neste caso, a regra, quanto mais melhor, funciona perfeitamente. Para as roseiras, por exemplo, a altura mínima desse monte de terra deve ser de 25 centímetros, mas o ideal mesmo são 30. Um monte assim garante a proteção das 5 a 7 gemas inferiores, o que é mais do que suficiente para que o arbusto reviva vigorosamente na primavera. Um montinho de 10 centímetros, por outro lado, é só para dizer que fez, ou fazer de conta. Ele não vai salvá-lo de geadas severas. Não tenha preguiça. Traga um balde de terra extra. Na primavera, você vai agradecer a si mesmo por esse esforço, admirando os brotos novos e poderosos que crescem diretamente sob a cobertura, enquanto o arbusto superficialmente protegido do seu vizinho terá se resumido a tocos enegrecidos. Vamos desmistificar mais um mito popular. Usar serradura para proteger as plantas. Muitos jardineiros consideram a serradura um isolante térmico excelente, e à primeira vista, até parece lógico. No entanto, na prática, a serradura acaba por ser um dos piores materiais para este fim. Por que razão? São extremamente higroscópicas, o que significa que absorvem a umidade como uma autêntica esponja. Durante os degelos de inverno, ficam encharcadas, e quando o frio regressa, transformam-se numa única e sólida couraça de gelo. Este bloco gelado não só deixa de aquecer, como pode causar danos graves na casca da planta.
E na primavera, quando tentar removê-lo, corre o sério risco de arrancar os rebentos mais delicados junto com os pedaços de gelo. Portanto, esqueça a serradura para a proteção das plantas. É muito melhor utilizá-la para fazer os caminhos ou passadiços no jardim. Passamos agora ao método número 3, dedicado às verdadeiras divas do nosso jardim: o abrigo seco e ventilado. Esta proteção é essencial para as espécies mais sensíveis e exigentes, como as roseiras híbridas de chá, certas variedades de hortênsias, clematis dos grupos de poda 2 e 3 e os rododendros. O grande perigo para estas plantas não é o frio intenso, mas sim a umidade invernal, o vento cortante que as desidrata e a formação de gelo. A nossa missão é construir um abrigo personalizado para cada uma, garantindo que o ambiente interno seja seco e relativamente protegido do vento. O princípio fundamental desta cobertura é manter uma bolsa de ar entre a planta e o material de proteção. Afinal, é o ar que serve como o melhor isolante térmico. Como construir este abrigo? É muito simples. Primeiro, preparamos a própria planta, podamo-la, amarramos os caules, se estiverem muito longos, e amontoamos ligeiramente a base, conforme já aprendemos. Em seguida, instalamos uma estrutura ou um carcaz por cima da planta. Podem ser arcos metálicos colocados em cruz, uma caixa de madeira sem fundo, ou até mesmo uma tenda simples feita com estacas. O essencial é que esta estrutura seja robusta e consiga suportar o peso da neve. A altura deve ser 10 a 15 centímetros, superior à da própria planta. É sobre esta armação que vamos esticar o material de cobertura. O ideal é usar um tecido não tecido, como o Spunbond ou o Lutrazil, com uma densidade de 60 gramas por metro quadrado, dobrado em 2 ou 3 camadas. Mas agora, atenção! Este é o segredo mais crucial deste método, e muitos acabam por ignorá-lo. Ventilação. O nosso abrigo não pode ficar completamente vedado ou selado hermeticamente. Se houver demasiada umidade lá dentro, a planta apodrece ou cose antes mesmo que cheguem os grandes gelos. Por isso, quando montar o abrigo no outono, deixe pequenas aberturas nas extremidades para permitir a ventilação, os chamados orifícios de ar. É importante que haja uma circulação de ar leve. Só deve fechar o abrigo completamente quando os gelos forem persistentes e estáveis, abaixo dos 10 ou 15 graus negativos. E na primavera, mal comecem os primeiros degelos, volte a abrir esses orifícios para que a planta não escale ou cosa sob o sol forte. Outro erro crucial é usar lona plástica para fazer uma cobertura de proteção seca e arejada. Embora pareça proteger melhor contra a umidade, na verdade, ela cria um efeito de estufa. Forma-se condensação por baixo do plástico. Durante o dia, ao sol, estas gotas de água evaporam-se, mas à noite congelam, criando uma camada de gelo diretamente nos ramos da planta. Isto pode causar o congelamento da casca e o desenvolvimento de bolor. O plástico não respira, e a planta irá, garantidamente, abafar e apodrecer. Lembre-se, uma cobertura protetora tem de ser, obrigatoriamente, seca e respirável. Por isso, use apenas materiais não tecidos que permitam a passagem do ar, mas que, ao mesmo tempo, repelem a umidade. O quarto método é o mais natural, o mais eficaz e, o melhor de tudo, é totalmente gratuito. É a retenção de neve. A neve é o melhor isolante térmico do mundo. Uma camada de neve de apenas 50 centímetros consegue manter a temperatura do solo perto de 0 grau, mesmo que o frio lá fora chegue aos 30 graus negativos. Sob essa cobertura de neve, até as plantas mais delicadas conseguem hibernar perfeitamente. O problema é que alguns invernos têm pouca neve, ou um vento forte pode varrer a neve dos canteiros, deixando-os completamente expostos e desprotegidos. Nossa missão é ajudar a neve a se acumular exatamente onde ela é mais necessária.
Como é que se consegue agarrar a neve? Há várias técnicas simples. A mais conhecida é espalhar ramos de pinheiro ou abeto nos canteiros. As agulhas agarram e retêm perfeitamente os flocos de neve, impedindo que o vento os leve. Além disso, estes ramos criam uma camada isoladora de ar adicional, que ajuda a proteger as plantas. Outra forma é não cortar pela raiz. No outono, os caules altos de plantas perenes como os phlox, ásteres e rudbeckias. Estes esqueletos, secos, vão servir de barreiras naturais para a neve. Também pode instalar pequenas vedações decorativas ou escudos especiais de retenção de neve no lado de barlavento do canteiro. Qualquer obstáculo no caminho do vento irá forçar a neve a assentar e a acumular-se. Todos estes métodos, a cobertura morta, o amontoamento e as proteções, são particularmente importantes em invernos sem neve. Este é o cenário mais perigoso para o nosso jardim. Quando não há um cobertor de neve, a chamada geada negra, como os jardineiros a apelidam, penetra no solo de forma muito rápida e profunda. A terra seca e desprotegida congela até ao fundo, rasgando e destruindo as raízes. Num inverno destes, morrem até mesmo plantas que são consideradas absolutamente resistentes ao frio. Portanto, se o seu boletim meteorológico indicar geadas fortes e nenhuma neve à vista, não hesite em adicionar uma camada extra de mulch nas plantas mais valiosas, ou pelo menos alguns ramos de pinheiro. Esta medida simples pode salvar-lhes a vida. O que fazer quando a neve tão esperada finalmente cai? Há truques e macetes que você precisa saber. Se a neve for molhada e pesada, você deve sacudi-la cuidadosamente dos galhos frágeis de coníferas e arbustos, para que não quebrem com o peso. Mas a neve leve e fofa é a nossa melhor amiga no jardim. Pelo contrário, ela deve ser empilhada na base dos arbustos, principalmente nas roseiras e hortênsias, criando montes de neve adicionais. Quanto mais alto o monte de neve, mais quente e isolada a planta ficará. Passeie pelo seu jardim com uma pá e transfira a neve acumulada nos caminhos e calçadas para os canteiros. As suas plantas vão agradecer infinitamente por esse cuidado. E agora, o quinto método prometido. É o mais importante, o mais engenhoso, e aquele que a maioria dos jardineiros simplesmente se esquece. E sabem qual é o segredo? Não começa em outubro ou novembro, quando as primeiras geadas já batem à porta, mas sim em agosto. Sim, ouviram bem. A preparação correta para o inverno não são medidas de emergência de cobertura, mas sim um manejo inteligente da planta no final do verão e durante o outono. É exatamente nesta fase que a planta deve parar de crescer ativamente e começar a preparar-se para o período de dormência, acumulando nos seus tecidos açúcares e outras substâncias que funcionam como um verdadeiro anticongelante natural. Sendo assim, a regra número 1 para a segunda metade do verão, começando por volta de agosto, é a seguinte: corte o fornecimento de qualquer adubo nitrogenado. O nitrogênio provoca o crescimento de novos brotos e folhas jovens. Essa folhagem delicada simplesmente não terá tempo de amadurecer e se preparar para o frio, e, nas primeiras geadas, ela vai escurecer e morrer. Mais do que isso, ela vai desviar os nutrientes para si mesma, enfraquecendo a planta toda. Continuar alimentando as plantas perenes com nitrogênio em agosto é o mesmo que mandar um soldado para uma batalha de inverno vestindo apenas uma camisa leve de verão. É o caminho certo para o congelamento e a morte. Com o fim do verão e a chegada do outono, as nossas plantas precisam de vitaminas totalmente diferentes, em vez de azoto. Estamos a falar de potássio e fósforo. São precisamente estes elementos que ajudam os rebentos a lignificar, ou seja, a amadurecer e a ficarem resistentes. Eles reforçam as paredes celulares e aumentam a concentração da seiva, o que reduz drasticamente a sua temperatura de congelação. Simplificando, alimentar a planta com potássio e fósforo é como enviá-la para o ginásio,
e pô-la numa dieta especial antes da longa dormência de inverno. Utilize sulfato de potássio, monofosfato de potássio ou complexos fertilizantes especiais de outono, ou seja, aqueles em que o azoto está completamente ausente ou presente apenas em quantidades mínimas. E o último, mas extremamente importante passo na preparação para o outono é a rega de saturação. Muitos jardineiros pensam que, com as chuvas de outono, regar o jardim não é necessário. Isto é um grande erro. Se o outono for seco, o solo entra no inverno completamente desidratado. E como sabemos, o solo seco congela muito mais rápida e profundamente do que o solo úmido. Por isso, em outubro, mesmo antes das primeiras geadas, se não tiver havido chuvas abundantes, é essencial irrigar muito bem todas as plantas perenes, em especial os arbustos e as árvores. É preciso molhar a terra até uma profundidade de meio metro. O solo úmido tem maior capacidade térmica e arrefece mais lentamente, criando um amortecedor térmico, ou um colchão de calor, para proteger as raízes. Assim, passo a passo, desvendamos toda a nossa estratégia. Vamos relembrar os nossos 5 pilares para um sucesso no inverno. Primeiro, a manta de cobertura, ou a mulch, bem quentinha para proteger as raízes. Segundo, o abrigo robusto e alto da amontoa, protegendo a base do arbusto. Terceiro, a casinha particular, que é o abrigo seco e ventilado, ideal para aquelas nossas joias mais delicadas do jardim. Quarto, as armadilhas para a neve, a nossa principal protetora natural. E quinto, o mais importante de tudo, a preparação cuidadosa que começa lá em agosto, com a adubação correta e a rega de outono. Como podem ver, proteger o jardim do inverno não é uma luta desesperada contra a geada, mas sim um sistema de ações lógico e bem planeado. E agora, vocês têm todas as cartas na mão para que, na próxima primavera, o vosso jardim desperte cheio de vigor e saúde. Muito obrigado por assistirem a este vídeo até o final. Se foi útil para vocês, não se esqueçam de deixar o vosso gosto e subscrever o canal, para não perderem novos segredos de jardinagem. E agora, uma pergunta para vocês. Qual método de cobertura vocês usam? Ou talvez, vocês tenham um segredo próprio, testado ao longo dos anos, que queiram partilhar? Escrevam nos comentários, vamos trocar experiências valiosas.